Bom dia a todos. Eu me chamo João e hoje eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Pregar a verdade e não a mentira. Pregarei a verdade para você conhecer a verdade, porque ela mesma disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje, se você quer descobrir a verdade, você vai descobrir que a verdade está aqui, ó. Basta ouvir e praticar. Quero dizer para você o seguinte: no mundo há milhões e milhões de igrejas, mas qual igreja é a certa? Nem a igreja fundada aqui na terra por Pedro, Paulo, João e Tiago foi a igreja certa. A única igreja certa é a igreja de Cristo, porque Ele é o cabeça e nós somos o templo do corpo do Espírito Santo. Mas uma coisa, todas as igrejas, a igreja que se diz a certa, a igreja que se diz ser a cristã, não há igreja certa, porque toda igreja vai ser julgada. Eu, você, a igreja estão sob o martelo do Altíssimo. A igreja que oferece a Santa Ceia, de qualquer maneira, esta é a igreja certa? Todo pastor sabe que não é certo oferecer Santa Ceia para qualquer pessoa. A pessoa tem que estar em espírito, santidade e purificação, em comunhão com Deus para poder tomar a Santa Ceia. Ela não pode ter pecado, em adultério, em mentira, em engano, para tomar a Santa Ceia. Ela não é digna de fazer isso. Então a igreja que oferece a Santa Ceia de qualquer maneira, esta é a igreja certa? A igreja do qual o pastor põe na sua cabeça que você tem que ser rico, que você tem que ser milionário, que você tem que dar um dízimo de R$1.000, de 100 mil, de R$1 milhão. Esta é a igreja certa? Você não tem que ser rico só porque o pastor disse que você tem que ser rico. Você tem que ser rico, mas em bênção e não em herança, e não em riqueza, e não em dinheiro. Olha só o que Deus fala para os que querem ser ricos. O pastor devia pregar isso para você. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte: os que querem tornar-se ricos caem em tentação e enlaçam em muitos desejos insensatos e nocivos, os quais arrastam os homens à ruína e à perdição. Viu só? Para os que querem ser ricos, os levam à ruína e à perdição. A igreja do qual o pastor, homem de Deus, fala mal do outro, tanto como falou para mim e na minha frente. Olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Ó irmãos, não falais mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Mas se julgas a lei, não és mais um observador da lei, mas aquele que pode salvar e destruir tu. Porém, quem és de julgar o teu próximo? Só há um legislador, só há um juiz. Ninguém tem direito de julgar o próximo pelo que ele é. O homem de Deus não deve falar mal do outro homem de Deus, independente de como que ele seja, independente de como seja a fé dele, a unção. Ele não tem direito de falar nada. Essa é a igreja certa? Não estou dizendo nome de ninguém, e nem nome de igreja. Estou dizendo o que eu vi, o que eu vivi, o que eu presenciei. A igreja do qual faz a igreja de comércio. Igreja não é comércio, igreja é a casa de oração, igreja é a casa de Deus. Tudo que se vende em algum lugar se torna comércio. Quando Jesus chegou no templo e viu as pessoas vendendo as coisas dentro do templo, ele não se revoltou? Por quê? Porque ele viu que era dentro do templo. Mas se ele visse que fosse fora do templo, aí não teria por que ele se revoltar com as pessoas. Ele entrou, ele viu as pessoas vendendo as coisas dentro do templo, ele quebrou tudo, ele disse: a casa do meu pai é a casa de oração e não comércio. Hoje em dia, os pastores fazem da igreja um comércio de venda. Sabe que é errado e mesmo assim vende. Aí você vai falar, sabe o que eles falam? E você tem demônio, é o demônio te usando. Não é demônio não, é aqui ó, a verdade está aqui ó. Estou dizendo o que está aqui dentro. Jesus se revoltou. E se ele chegasse hoje e visse a casa dele como se fosse um comércio,
Acha que ele não ia revoltar a mim? Quer vender? Vende lá fora. Tem que ser dentro. Precisa ser dentro, tem que ser dentro. Não pode ser lá fora, tem que ser dentro. Hoje em dia, a palavra de Deus não é pregada da maneira correta, como devia estar aqui dentro. A igreja do qual presta culto, a adoração a outro ídolo. Não adorai imagem, a não ser o Senhor teu Deus. Maldito homem a quem esculpir uma imagem. Não se prostrai diante de outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso de Israel, de Abraão, de Moisés, de Arão, o Deus de toda a nação. Só devemos prostrar de joelho a Ele e mais a ninguém. A imagem, ela tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem corpo, mas não se move, tem mão, mas não se mexe, tem pés, mas não andam, porque sou eu uma imagem de gesso e não vai poder salvar ninguém de ir para o lago de fogo no dia do julgamento final de Deus. Os padres, agora eu vou falar da Igreja Católica. Agora eu vou falar da Igreja Católica. É uma das igrejas que vai pagar pelo pecado cometido na Inquisição, a tortura do povo cristão, do povo de Deus. A Inquisição vai ser julgada. O catolicismo vai ser julgado. Sabe por quê? Porque a Igreja Católica vai prestar conta. Vai prestar por ter proibido o casamento do sacerdote e ter incitado todos eles à pedofilia e ao homossexualismo. E vai pagar conta por ter que batizar criança recém-nascida e dizer que estão salvos porque foram batizados na infância. Isso é um absurdo. Criança, quando nasce, não tem pecado. Ela é pura. Está escrito, o reino de Deus pertence mais a uma criança do que nós. Eles fazem tudo ao contrário, eles distorcem a palavra. Eles pregam mais sobre Maria do que Jesus, do que Deus. Ninguém vai a julgamento sem antes Deus fazer. Ninguém vai ao céu antes do julgamento. Deus está aqui, Maria está no meio e Jesus está aqui. Ah, pelo amor de Deus, aonde que diz aqui? Aonde que mostra? Maria não fazia a vontade de Deus. Quando Jesus estava no templo, chegou um homem para ele e disse: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com o Senhor. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles ali. E apontou para os discípulos dele e disse: meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. A Bíblia não fala. Que ele se levantou e foi falar com Maria. Ele: mostra, então acha para mim que eu te mostro. Aqui não fala. Não foi Maria que morreu na cruz. Não foi Maria que sofreu chicotada, que foi humilhada, que apanhou, que derramou o teu sangue. Não foi ela. Não foi. Devemos adorar a Jesus. Aí você pensa: mas isso tinha que ser feito por Jesus e não por Maria. Ok, então o mérito é dele. Temos que adorar ele e não Maria. Quem fez foi ele, não Maria. O que Maria fez aqui? Ela só gerou na terra. Maria não era mãe dele. Jesus nunca chamou ela de mãe. Quando ele estava na cruz, ele disse: mulher, este é teu filho. João, esta é tua mãe. E nem de mãe ele chamou. Ela não era mãe dele. O anjo Gabriel disse para ela: Maria, o filho que você vai ter não será seu, mas sim será concebido pelo Espírito Santo de Deus. Não era dela, ela sabia. Que igreja que presta uma doutrina, um ensino totalmente diferente. A doutrina que não seja verdadeira não é certa. Não é. Aonde que está a igreja certa? Aonde que está a igreja certa? Não há igreja certa, a não ser a igreja de Cristo que vai ser arrebatada. Não adianta você dizer: eu vou na igreja para buscar Deus, porque Deus não está em nenhuma das igrejas. Você, igreja, Ele está dentro de você. Ele disse, Jesus: voltarei para arrebatar minha igreja. Ele vai arrebatar nós. Não a igreja de pedra, de tijolo, de teto. Essa igreja se chama templo. E Deus não habita em templos construídos por mão de homens. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo, o Senhor que fez o céu e a terra, não habita em templos, em igrejas construídas por mão de homem. Toda igreja que o ser humano construiu
Deus não está em nenhuma delas. Como que Deus vai estar dentro de uma igreja vendo tanta coisa errada, vendo tanta coisa errada como um erro que não devia acontecer? O erro que ela comete, ela vai pagar. Esse é o erro do qual Deus disse que ele não está em nenhuma das igrejas. Esse é o erro. Ele está em você. A questão é que as coisas não é feita da maneira como devia ser feito. Olha só o que Deus fala para a igreja católica, do qual ele vai derramar a tua ira, a tua taça de ira contra a igreja católica romana. Antes de falar, mais uma vez, a Bíblia ela era uma só. A igreja católica, ela dividiu a Bíblia em duas partes, para separar o povo cristão do povo judeu, já que o cristianismo já